É demais estar com vocês aqui essa noite. A gente programou esse tempo aqui para falar um pouquinho sobre infraestrutura, então vai ser uma semana super agitada. Vamos falar agora sobre rodovias, depois vamos falar sobre ferrovias, sobre portos, sobre aeroportos. Vamos falar também sobre a agenda de trânsito. Essa semana é uma semana especial para o Brasil, especial também para a agenda de infraestrutura, né? Então estamos aqui, começar a nossa primeira live, bater um papo sobre essa agenda de infraestrutura que é tão importante para o Brasil, esse país que é um continente, um país enorme. E essa noite aqui, vamos falar um pouquinho sobre rodovias. Eu trouxe o Felipe Queiroz. O Felipe é um irmãozão, trabalha comigo já há uns 10 anos, pelo menos, aí, né, Felipe? Por Estamos aí. junto aí, trabalhando tanto no DENIT, no Ministério da Infraestrutura. Então, assim, é um prazer demais estar com vocês aqui. Então, a ideia essa semana é a gente falar um pouquinho do que a gente fez esses últimos aí 4 anos, o que a gente tem trabalhado na agenda de infraestrutura. Vamos falar então, sobre todos os modos de transporte. E hoje vamos começar com o mais importante deles, posso dizer assim? Talvez, né? O que é responsável por 2/3 do que a gente transporta no Brasil são as nossas rodovias. Rodovias são tão importantes que leva saúde, leva educação para o interior do país, leva desenvolvimento regional. Eu estou aqui com o Felipe. Felipe, fala um pouquinho de quem é você e prazer demais estar contigo aqui. Boa noite, ministro. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando sobre esse tema tão relevante, como você já colocou. Quando a gente fala sobre infraestrutura, a gente acaba falando muito de números, mais de 70 mil quilômetros de rodovias federais, mais de 50 mil pavimentados, muito dinheiro, assuntos que faz a gente brilhar os olhos quando fala sobre engenharia, mas você tocou num ponto vital. A gente está falando também sobre vida, sobre dinâmica. Eu lembro uma vez que me disseram que para a gente parar para pensar que a construção de uma rodovia podem fazer duas pessoas se conhecerem, duas pessoas se casarem e constituírem uma família, porque aquelas duas cidades agora elas estão conectadas e esse fluxo aconteceu via infraestrutura. Então é sobre isso que a gente está falando, sobre salvar vidas, sobre viabilizar a dinâmica econômica e social para o nosso país e estamos muito animados para o que a gente tem aí para conversar essa noite, ministro. Show de bola. Estamos aqui num pós-expediente, bater um papo com vocês, manga arregaçada aqui. Vamos falar um pouquinho de infra. E a gente fez muito esses últimos 3 anos e 8 meses, né? Uma agenda importante, onde a gente fez aí o que eu posso chamar uma acupuntura na malha nacional. A gente tinha um orçamento escasso, um orçamento pequeno, né? A gente estabelecido aí pelo teto de gastos, pôs nós aí um desafio de prover infraestrutura, especialmente em obras públicas, com orçamento da União, e a gente tinha que ser criativo, né? Montamos um time no Ministério de técnicos, né? Eu sou servidor de carreira, agora em novembro faço 14 anos aí só na agenda de infraestrutura de transporte, tive uma passagem rápida pelo Banco do Brasil, e agora a gente está tocando, então, uma agenda que é super interessante, porque a gente está falando dessa criatividade que existe na gente, inovação, e a gente trabalhou em duas grandes frentes. A primeira delas, obras públicas. E não tinha como fugir de algo que é muito importante para o Brasil, que é trabalhar junto com o setor privado. Setor privado que não corajoso, ousado, que participa, que investe no Brasil. E a gente trabalhou muito nessa agenda. O Felipe tem conduzido, né, como nosso secretário nacional de transporte terrestre, essa agenda lá de concessões, uma agenda que vai deixar realmente um legado enorme. Nós estamos falando de um país que conseguiu, nesses últimos 3 anos, 8 meses, fazer aí, então, 100 leilões de infraestrutura de transporte. Ou seja, 100 leilões que vai colocar aí 120 bilhões de reais em investimento nos próximos anos. Ou seja, a performance econômica do Brasil ela já está contratada. Porque, Felipe, quando a gente soma o que a gente contratou em transporte, com óleo e gás, com saneamento, com energia, ou seja, são 900 bilhões de reais contratados. Ou seja, É papel muita coisa. assinado. Então, assim, a gente tem uma agenda forte para os próximos anos. Ou seja, e isso com a coragem aí que a gente teve do presidente de conseguir colocar um time técnico, né, de assumir essa bandeira, de ter saber a importância de encarar a agenda de infraestrutura como agenda de Estado. Então, somos servidores de carreira, estamos lá no Ministério há muitos anos, e a gente viu por muitas vezes essa agenda ser tocada como agenda de governo, de 4 em 4 anos. E a gente ter esse olhar para o Brasil, para daqui 20, 30, 40 anos, é realmente algo que transforma e que nos motiva a entregar cada vez mais, né? Felipe, bate um pouquinho o papo com a gente aí sobre a parte de concessões, o que a gente já fez de concessões nesses últimos anos, e o que a gente tem aí até o final do ano e os próximos passos aí. Então, ministro, você estava comentando esse ponto do aspecto temporal da coisa, né? Se tem algo que é relevante, que a gente pode destacar, é que até 2019 nós tínhamos contratado algo em torno de 10 mil quilômetros de rodovias concedidas, né? Concedido algo em torno de 10 mil quilômetros, e a gente fez 43% a mais do que a gente vinha fazendo em 20 anos
nesses 3 anos e 10 meses agora, né, praticamente. Então a gente teve realmente uma performance disruptiva. Isso por quê? Porque a gente continuou projetos que estavam na praça, então ali Continuidade. ainda em janeiro de 2019, a gente assinou o contrato da RIS, as Rodovias Integradas do Rio Grande do Sul. Ou seja, algo que vinha de um governo anterior, mas foi continuado e consagrado num contrato no início de 2019. E não paramos por aí, né? Hoje a gente não está falando de ferrovia, mas teve Norte-Sul ali em março, Já na agenda de 100 dias, já né? na agenda de 100 dias, e uma série de investimentos que a gente vem trazendo nesses últimos anos. Eu destacaria para o finalzinho agora de 2022, 4 projetos muito relevantes. Então a gente está falando, primeiro, da BR-381, um projeto desde a época que eu estava no DENIT, né? Trabalhei no DENIT ali por cerca de 7 anos, e na época a gente tinha uma abundância de recursos e uma dificuldade de executar. Eu lembro que o DENIT, quando batia recorde de execução, era 30% do orçamento, que naquela oportunidade, ali 2012, era algo da ordem de 23 bilhões de reais. Se a gente atualizar, trouxer a valor presente, a gente está falando hoje em algo certamente para mais de 50 bilhões de reais, ou seja, praticamente 10 vezes a mais do que a gente tem hoje. E quando a gente olha para a concessão, então, a gente tem a 381 que naquela oportunidade a gente levou para licitação 10 lotes, desses 10 lotes a gente só teve êxito em contratar 5, e desses 5, só 2 chegaram à conclusão. Isso via obra pública, né? Via o DENIT contratando a duplicação da BR-381, os seus pouco mais de 300 quilômetros. Depois disso, algumas tentativas de leilão, uma inclusive fracassado, e 2 adiamentos. Então, recentemente, a gente tirou a 262, naquela oportunidade era BR-381 e 262. Isso é legal, né, Felipe? Falar pro pessoal, porque acontece, sai de Belo Horizonte, você vai para Governador Valadares lá em cima, e aí quando chega mais ou menos ali em Patinga, você faz um Y, né, que é a 262. Em João Molevade, um pouquinho Pronto, antes. faz um Yzinho, joga até o Espírito Santo. E essas 2 rodovias, tentou 2 vezes fazer o leilão, sem sucesso. Tem um desafio enorme aí de geotecnia, geologia da região, e a gente agora resolveu, então, separar as 2 rodovias e fazer uma só, e agora até o final do ano, então, a gente faz o leilão da 381, Leilão da 262. 381. 381, protocolado no TCU, e ouvindo o mercado, né, ministro? Entendendo qual é a demanda, entendendo que as duas carregavam muito riscos que juntas não teriam ali atratividade. Então, 381, temos lotes 381 para dar grandes números, 6 bilhões de investimentos em CAPEX, a gente está falando de mais 73 mil empregos gerados. Essa é a nossa Minas Gerais aí, né? Eu sou filho de mineiro, ali do sul de Minas, e é um estado que precisa muito do setor rodoviário. É a nossa maior malha rodoviária no país hoje, o estado de Minas Gerais, e aí um norte de Minas aí, com obras tanto do setor público quanto obras também concedidas, né? A gente fez Governador Valadares, Rio de Janeiro, uma concessão super importante, que é a Rio Valadares, investimento de 21 bilhões de reais. A Eco Rodovias está no trecho já agora, assumiu o trecho agora semana passada, uma rodovia que vai ter mais de 600 quilômetros aí sendo duplicado, investimento também com ponto de parada para os caminhoneiros. Ou seja, a gente tem trago boas práticas de contratos que a gente tem feito agora nesses últimos 3 anos também para esses novos contratos, né? Ou seja, obras públicas na região norte de Minas, né? A gente vai estar agora, quarta-feira eu estou chegando aí em Ipatinga, vamos rodar a 381 de novo, vou subir de Ipatinga até Governador Valadares de trem de passageiro, que é uma agenda super importante, que a gente renasceu o setor ferroviário, e a gente vai seguir essa agenda agora na quarta-feira, vamos estar aí em Ipatinga, vendo a 381 e o setor ferroviário, que é o trem da Vale lá, né? E vamos iniciamos, na realidade, segunda-feira agora, na semana passada, as obras na 367, ali de Salto da Divisa a Almenara, é isso? Isso Né? mesmo. Uma obra importante que vai conectar, então, o norte de Minas em direção ali à Bahia, para que a gente possa, então, cada vez mais ter ali essa região conectada, trazendo riqueza, desenvolvimento para a região, né? Uma das regiões mais carentes do país, né, ministro? A gente está falando ali do Baixo Jequitinhonha, a gente está falando de uma região que infraestrutura traz desenvolvimento e certamente não vai ser diferente para lá. Ainda de concessões, ministro, temos lote 1 e 2 das Paranaenses, ainda esse ano, está no TCU para análise, a gente espera que saia acórdão agora, meados de outubro, e a gente ter edital leilão, e também a Rio BH, que é a relicitação 040. da 040, que é um novo instituto que a gente criou via decreto em 2019, então tratando o passivo que a gente tinha, principalmente da terceira rodada de concessões rodoviárias, e dando uma nova dinâmica para esses ativos. Isso é legal de falar, né, Felipe? A gente tinha, alguns anos atrás, uma visão dos governos anteriores de que você tinha que pegar no dia do leilão das rodovias, principalmente, aquela concessionária que desse o maior desconto na tarifa,
ela levava, então, o lote da concessão ali. Isso acabou gerando um problema enorme, porque o que acontece? Você estimula uma concorrência que é uma predatória, um problema que acabou trazendo para várias concessões. As rodovias hoje, nós temos 7 rodovias que estavam concedidas, que estão concedidas, e estão devolvendo para a União. Por quê? Você estimulou esse tipo de desconto agressivo, comprometeu o fluxo de caixa da concessão, então o desconto foi altíssimo, e você ainda obrigava que fosse feita a duplicação do trecho todo nos primeiros 5 anos do contrato de concessão. Parece super bacana para o setor, para o usuário, para quem está no dia a dia. Eu também quero como usuário, mas não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Você precisa ter ali aquela tarifa para fechar o investimento na rodovia e você precisava ter uma noção de gatilho. Você não precisa duplicar uma rodovia que não tem uma necessidade imediata de ter a pista dupla ali. Então, hoje a gente trabalhou com um modelo de leilão híbrido, onde também na 381, nos 2 lotes da Paranaense, vai ser assim. A gente vai trazer um modelo em que você tem um limite no desconto da tarifa, porque eu garanto que vai ter o cumprimento do contrato, que o mais importante de um leilão não é o dia da Bolsa de Valores, não. O mais importante do leilão é quando a gente vê asfalto novo, quando a gente vê rodovia funcionando, a gente vê novos equipamentos de entrada de município, saída, passagem inferior, né, os viadutos na rodovia. Isso é o mais importante que a gente tem hoje. Quando a gente quando a gente bate o martelo, a vibração toda é que a gente vai mudar a cara de uma região com aquele leilão, né? Então, o que eu estou falando é híbrido, você dá um desconto máximo um desconto máximo ali, um limite para esse desconto que se dá na tarifa, e depois você muda para a outorga, né? A outorga é o quanto que vai ser pago para você explorar aquele ativo ali. Tem a outorga variável, tem a outorga fixa, é muita informação. Depois a gente pode trazer esses mais detalhes em outras lives, bater um papo sobre isso. Mas a gente dá um limite para que a gente possa ver quem bota mais dinheiro na mesa para levar o ativo. E isso garante que a gente tenha um contrato sustentável, diferente do que foi feito lá atrás, que a gente tem contratos que não funcionaram, ou seja, às vezes na ânsia de querer fazer rápido, acaba fazendo mal feito, né? O apesar do come cru. Então, assim, a gente tem feito hoje um projeto saudável, concessões que estão dando certo, que vão dar cada vez mais certo. Então, fecha o ano aí com a relicitação da 040, que é a primeira do setor rodoviário, que vai inaugurar, então, esse novo momento aí. Passa para o Conselho Lafayette, na 040, chegada ali de Belo Horizonte. Rodovia super importante. Vamos lá, então, falando mais de concessão, a gente fez, então, já nesses últimos 3 anos, 8 meses, a Rio Valadares, como já falei, rodovia super importante. Fizemos a Belém-Brasília, BR-153, rodovia também que sai aqui pegando Goiás, sai em direção a Tocantins ali, pega um trecho grande de Tocantins, investimento grande que vai ser feito ali também pelo setor privado. Fizemos também a 364, 365, pega o Triângulo Mineiro de Uberlândia, vai em direção a Jataí, ou seja, polo enorme ali de agro, já no Goiás, trazendo tudo isso ali para o setor ferroviário, que já embarca ali na VLI, que tem terminal grande também, a Rumo tem terminal grande também ali no Triângulo Mineiro, ou seja, rodovias que estão sendo duplicadas, investimento na veia nesse setor. Multimodalidade, né? Fizemos o que mais? Fizemos Dutra. A Dutra, então, principal ativo, joia da coroa, ativo rodoviário da Malha Rodoviária Federal, e com a Rio Santos, né? Então, o trecho das BR-101 do Rio de Janeiro até Ubatuba, que começa agora, ministro, em março, a incorporar uma das inovações regulatórias que a gente trouxe, que é o Free Flow. O que é Free Flow? Em tradução livre, passagem, fluxo livre, passagem livre, onde você não coloca a praça de pedágio. Já conhecida, né? Mas você captura nas entradas e saídas aquele trecho que cada usuário percorreu e ele paga de maneira justa pelo que usou. Então, você tem esse aspecto da modicidade da justiça tarifária, além de inovação e tecnologia. Isso é legal, né? Porque você vai pagar agora proporcional ao que você usou. Então, antigamente, os concessões que nós temos até hoje, a Dutra vai inaugurar esse novo momento, você vai pagar, então, proporcional ao que você usou. Se você rodou 10 km, você paga proporcional a 10 km. Se você rodou 100 km, você vai pagar 100 km. Isso traz justiça para as concessões. A gente inaugurou também outras coisas interessantes, desconto do usuário frequente, aquela pessoa que passa naquele pedágio com frequência vai chegar até aí 60%, 70% de desconto no valor da tarifa. Vamos ter na Dutra agora 100% dela com iluminação LED, né, trazendo principalmente segurança para quem está trafegando naquela região. E a gente teve aí um pedido do presidente que a gente botasse também aí um olhar especial para os motociclistas, né? A gente tem aí um índice alto de acidentes ali na praça de pedágio. A gente vai ter, então, isenção em todas as nossas concessões, começando com a Dutra, do motociclista. Não paga mais pedágio para rodar nas rodovias concedidas. Ou seja, uma inovação também que a gente trouxe para esse contrato de concessão. Fizemos Dutra, fizemos também, o que mais? 101 Santa Catarina, outra rodovia em Santa Catarina concedida. Santa Catarina é um estado sensacional, né? Eu me apaixonei muito por Santa Catarina nesses últimos anos. Tem um povo empreendedor, trabalhador, muita indústria no estado.
portos pujantes ali, o porto ali em Navegantes, um porto grande, também operando muito container. Já é o segundo nosso porto de container no país hoje. Vamos ter a privatização do porto de Itajaí, que é do outro lado da margem ali, ou seja, vamos investir ainda mais no setor portuário. A gente quer ver, então, o Estado de Santa Catarina continuar voando e sabe que a infraestrutura é fundamental lá. BR-470 está em obra, 280. E a gente tem uma novidade para 2023, Milson. A gente começa a estruturar toda a malha rodoviária do estado de Santa Catarina, com alguns trechos estaduais, mais de 3.100 quilômetros, para a gente levar infraestrutura de qualidade, uma agenda que deve ter os estudos finalizados em outubro de 2023. Então, para Santa Catarina, a gente tem novidade por aí, infraestrutura de qualidade e a resolução de maneira estruturante de problemas de infraestrutura rodoviária. Legal, né? Porque a gente fez no Rio Grande do Sul, as rodovias integradas do Rio Grande do Sul. Estamos fazendo agora as rodovias do Paraná. E que é isso? A gente pega rodovias que tem uma movimentação intensa de caminhão, de veículo pesado, de carro de passeio, que, ou seja, consegue ter um VPL positivo, você tem lucro, né? Consegue ter um VPL positivo. E você pega outras rodovias que já não tem um movimento muito intenso, que aí você consegue fazer investimento nas duas. Aí você traz, nessa visão do Estado como um todo, rodovias federais e rodovias estaduais. Olha que legal, não sei se todo mundo sabe, as rodovias, a gente tem as BRs, começou com o BR, é federal, responsabilidade nossa aqui do Ministério da Infraestrutura, do DENIT, da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, é responsabilidade nossa aqui do governo federal. Começou com a sigla do seu estado, AM, Amazonas, SC, Santa Catarina, é rodovia do estado, rodovia responsável lá pelo governador do estado, lá que é responsável pela fazer investimentos. Só que nesse modelo agora, a gente traz, então, rodovia estadual e federal para um olhar único. Porque no final do dia, o usuário, o cidadão está saindo lá do oeste de Santa Catarina, do oeste paranaense, e está indo no Porto de Paranaguá, está indo no Porto de Imbituba, para ele pouco importa se é rodovia estadual ou federal. Ele quer percorrer com segurança, ele quer chegar no seu destino com rapidez, né? Então, a gente está fazendo então esse olhar integrado para o setor de rodovias, pegando rodovia estadual e federal. Fizemos Paraná agora, tem agora os dois lotes, como o secretário Felipe trouxe aqui, e agora vamos fazer também em Santa Catarina, para a gente poder deixar essa 282, a 280, 470, 285, 163, rodovias que realmente tenham aí o número, né, do setor industrial de Santa Catarina, do povo de Santa Catarina. Ou seja, rodovias que vão ser aí transformadas pelo setor privado, e a gente segue com investimento público lá também, né? Garantimos investimentos aí na ordem de 400 milhões de reais. É o terceiro estado que recebeu mais investimentos do setor público no nosso país. E a gente tem investimento na 470, 4 lotes grandes, importantes. Temos lá também na 280, também investimento forte. Vamos entregar agora já essa semana, quarta-feira, já uns 15, 20 quilômetros de pavimento rígido, aquele pavimento de concreto que o pessoal gosta de ver, né? Bota o palmo ali, ó, quase 20 e poucos centímetros de concreto, já rodovia para durar. 163 né? Santa Catarina. Fizemos muito isso, viu, Felipe, nesses últimos anos aí. A gente vai olhar realmente, quando você olha para o Estado, você não está olhando para o fechamento de um governo, você olha com seriedade. Você está olhando porque você quer deixar legado. E é a palavra que eu ouvi muito do ministro Tarcísio esses anos todos, legado. Pensar em legado, não fazermos parte da geração perdida. E a gente fez isso tanto no setor de obras públicas, como também no investimento privado, né? Então, o que a gente fez mais? Dutra 101... 163, Mato Grosso, Pará. Mato Grosso. 163 é uma história sensacional, né? Se o pessoal conseguir jogar a imagem da 163 quando a gente fechou a obra lá, a gente fechou uma obra que estava se arrastando aí por décadas, que era fechar a BR-163, que leva a produção do centro-oeste brasileiro em direção ao Arco Norte, que são os portos na região norte lá do Brasil. Miritituba, que é o primeiro porto ali já no braço do rio Tapajós, depois vai para o Vila do Conde, a gente consegue chegar também em Itaqui, ou seja, a BR-163, um eixo extremamente importante, para a gente tirar a produção que estava descendo para Santos, percorrendo 2.000, 2.500 quilômetros de caminhão, ela sobe agora a 163, chega em Miritituba, hidrovias. Ou seja, a gente está deixando o país mais eficiente. E esse povo está aqui, ó. Não sei se o pessoal consegue enxergar. Está aqui o Exército Brasileiro, Batalhão de Engenharia de Construção, que tem sido um parceiro, como eles falam, né? Braço forte, mão amiga, e realmente tem conduzido várias obras no Brasil. Falei da 367, no norte de Minas, Exército Brasileiro mais uma vez chegando. E eu tenho um alento para os mineiros, que assim como na BR-163, eu não vi uma obra, nesses quase 15 anos no serviço público aqui no governo federal, que o Exército entre, que ele não entregue. Entrega no tempo, garante aí também o orçamento. Então, o 367 vai seguir o futuro aqui da 163, no Pará. Ou seja, estamos aí com o nosso time entregando obras, 51 quilômetros que faltavam,
E a gente reduziu, Felipe, 24% do custo do frete. O ano passado, um ano retrasado, em 2020, foi a primeira vez que o Brasil, o centro-oeste brasileiro, foi mais competitivo que o meio oeste americano. Ou seja, a infraestrutura dando retorno na veia para o país. Isso gera emprego, gera desenvolvimento, né? E tem uma dimensão humana muito relevante, né, ministro, nesse empreendimento, nessa obra. Eu lembro do então ministro Tarcísio, ali em fevereiro de 2019, no Carnaval, iniciozinho da gestão, se deslocou, mais de 40 quilômetros de engarrafamento, caminhoneiro sem água, sem comida, sem tomar banho. Ele foi lá e fez o compromisso de terminar a obra. E como você bem disse, dezembro daquele ano, obra concluída e essa foto aí tirada. Então a gente está falando não só de eficiência logística, de entregar uma economia mais dinâmica, de trazer toda a competitividade que o nosso grão precisa ter, mas também um aspecto humano da infraestrutura, né? Isso aqui é bastante emblemático É o também. amor ao próximo, né? Pô, assim, todo carnaval, esses anos aí na infraestrutura, todo carnaval começava a chover, fazia uma lamaçal nesses 51 quilômetros, parava, parava. E é questão humanitária mesmo, o pessoal ficava sem banheiro, ficava sem comida, ficava sem água, e a gente tinha que descer com a PRF para lá. Aliás, PRF dando show, né? 4 anos, PRF, polícia que orgulha muito a gente, polícia está sempre presente. Tenho visto os caminhoneiros pedir mais postos da PRF nas rodovias. Bacana isso, né? E ver que a PRF hoje ela é parceira de quem faz o certo, quem anda na lei. E esse é um legado, né? É bom fazer a coisa certa. E a gente tem feito isso, né? Então a PRF tem se dado show e a PRF era muito acionada para nos ajudar lá com essa questão. O Exército também era acionado para a questão desse caos que era 163. E agora não. Agora um trecho que você fazia em 10 dias, faz em 2. Isso é qualidade de vida, né? Que é esse aspecto humano aí Muito. da infraestrutura. Falando em postos, PRF, caminhoneiro, eu lembrei dos PPDs, pontos de parada de descanso. Inauguramos primeiro, né? Inauguramos primeiro numa Das concessão, concessões. que foi a Eco Araguaia, e temos boa notícia, meninos. Nós temos 109 cadastrados, PPDs, e já temos mais 60 em processo de cadastramento. Então, a gente está falando em aumentar algo da ordem de 50% do que a gente já tem hoje de ponto de parada de descanso, que é aquele ponto onde o caminhoneiro pode deixar o seu veículo num lugar seguro, ter um banho digno, ter acesso a um Wi-Fi, ter acesso a um restaurante. Inclusive, estávamos discutindo mais cedo o processo de certificação e até verificação de questões sanitárias com a comida. Então, esses PPDs, eles não são só um estacionamento e o banheiro. O pessoal olha a parte Não, da cozinha, né? E vai ser um braço do Estado lá também, né? Então, um programa que a gente tem social, que a gente precisa alcançar os caminhoneiros, esses pontos de paradas são aí um local que você possa acionar e levar odontologia, levar algum tipo de serviço do Estado para esse brasileiro que carrega boa parte do nosso PIB aí, nossa riqueza nas costas, né? Vamos falar um pouquinho mais de obra pública? A gente entregou obras importantes aí no país inteiro. Vou começar aqui pela região norte, então, na BR-163, e também a ponte do Abunã. A ponte do Abunã, pedi o pessoal botar a foto aqui, ó. Essa ponte enorme, que é fundamental para conectar o Brasil ao Acre, né? O Brasil estava desconectado aí, o estado de Rondônia, toda a malha nacional do país estava desconectada do Acre. O estado estava conectado por balsas. Então, o que você tinha ali? Você tem hoje boa parte das divisões dos nossos estados, essas divisões geopolíticas, feita por rios. Por isso que é sinuoso ali, né? Muitas vezes. E aí você tem que ter essas conexões com esse tipo de equipamento aqui. Outra obra que estava se arrastando por anos, não se concluía, e a gente tinha ali uma indústria de balsa, não só aqui no Abunã, como também tem ali em Xambioá, tem ali no Araguaia, tinha em Santa Filomena, ou seja, balsas que chegam a cobrar ali em Xambioá, por exemplo, Tocantins para o Pará, R$ 381 para um caminhão carregado atravessar. Ou seja, isso é custo logístico, custo Brasil na veia. E aqui, ó, a gente termina com isso. A gente dá a liberdade, conecta os brasileiros, uma obra emblemática. Vocês vão lembrar que o ministro Tarcísio passou com o presidente Bolsonaro aí numa moto, de um lado para o outro. Né? Então, ou seja, vibração total, uma entrega extremamente importante para a região norte. Na região norte, retomamos a pavimentação da BR-319. Ou seja, mais uma obra para integrar o Brasil, né? Ou seja, a gente está realmente diminuindo distâncias, conectando os brasileiros. E a 319 a gente vai pavimentar, então, de Porto Velho a Manaus, e vamos de novo ter aí a 7ª maior cidade do Brasil, que é Manaus, conectada à malha nacional. Já foi.
já foi conectada na época do governo militar, onde teve uma pavimentação grande, um avanço da infraestrutura, e infelizmente, por descaso, né, nos últimos anos aí, a rodovia acabou se perdendo, né? Não, falar em região norte, é importante falar da BR-174, que a gente também está atacando. Ali garante o abastecimento energético para o estado de Roraima, e é um compromisso também. A gente não está falando de entrega, mas está falando de visão de futuro. É um compromisso fazer a restauração do trecho, principalmente ali próximo à divisa, onde a gente tem cerca de 50 quilômetros no estado que a gente precisa recuperar. Então, a gente está atacando isso para garantir a trafegabilidade para a região norte. A gente sabe que vive de rio, mas também é importante ter rodovias que garantam a fluidez e a segurança, nesse caso especificamente energética, do estado de Roraima. Show de bola. Bom, então, região norte sendo atendida com infraestrutura aí, muita ponte na BR-230, na Transamazônica, sendo concluída. Estamos acabando com essas pontes de madeira e estamos botando ponte de concreto, traz segurança para quem está no dia a dia. Na época de chuva, né, de cheia dos rios, a ponte de concreto também traz segurança para quem está trafegando na Transamazônica, que tem aí mais de 100 quilômetros pavimentados nesses últimos anos. Vamos para a região Nordeste, e aí eu vou falar de ponte de novo. Não tem como não falar da ponte Santa Filomena, uma ponte extremamente importante. Pedir para o pessoal jogar, ó. Ponte também importante. E a gente tem aí uma ponte que conecta aí o Piauí ao Maranhão. Outra ponte que vai diminuir custo logístico, principalmente na região do Matopiba. Já ouviu falar sobre isso, né? Já ouviu falar. Explica o pessoal aqui que é Matopiba aí. Matopiba é Maranhão, Tocantins, Matopiba, Piauí e Bahia. A região ali, a fronteira do agro brasileiro. Está crescendo muito, que está crescendo muito e certamente no precisa de solução logística dessa natureza. Sul do Piauí, o oeste baiano, ou seja, investimento grande, botando realmente essa região para crescer, para gerar riqueza, e a infraestrutura é fundamental nessa região para ela seguir se desenvolvendo. Além disso aqui, a gente entregou 150 quilômetros de duplicação na BR-101. BR-101 Nordeste, que vinha também se arrastando, e a gente está com a fama aí de entregar obras inacabadas. Essa era mais uma que estava inacabada. Nós entregamos só no estado da Alagoas 63 quilômetros de rodovia duplicada. E rodovia duplicada é show, porque a gente está falando de segurança viária, está falando de salvar vidas, né? Então, quando a gente tem uma rodovia duplicada, além de dar conforto, dar trafegabilidade, você conseguir desenvolver melhor a tua viagem, a gente traz principalmente aí segurança para quem está trafegando. Vamos falar do Centro-Oeste, falar da BR-163 e 364. Rodovia duplicada pelo DENIT, que é a nossa autarquia. O DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, está com o timaço lá, General Santos Filho, está com os diretores, superintendentes, que tem feito a diferença no Brasil. Né? Imagina ser responsável por rodovias no país inteiro, né? Pelos portinhos na Amazônia. Ou seja, é um desafio grande. E a gente entregou, então, aí, também na região centro-oeste, uma duplicação grande da BR-163-364, que conecta ali, então, também o agronegócio, já em direção a outro rio importante na região norte, que é o Rio Madeira. Rio Madeira, que a gente tem feito dragagem, mantido ele operacional. Isso é legal, né, Felipe? Porque a gente está falando de vocação das nossas regiões. A região norte é uma região que tem muitos rios, e a gente precisa explorar mais isso. Então, a gente vai até o final do ano aí, soltar um grande programa, na verdade, uma política, né, voltado para o setor hidroviário, os mesmos moldes que a gente fez BR do Mar para cabotagem, estamos trazendo agora para o setor de hidrovias, porque um rio navegável não necessariamente é uma hidrovia. Precisa sinalizar, precisa garantir que ele tenha perenidade na operação, possa navegar à noite, tem iluminação, ou seja, tem sinalização que te garante aí fazer uma navegação segura durante todo o ano, né? É importante pensar a multimodalidade, a intermodalidade, né, ministro? Não adianta a gente fazer um investimento na rodovia, chegar no rio, o rio ser um gargalo. Porque, como você já bem colocou, a carga vai do ponto A ao ponto B. A gente precisa ter eficiência no corredor todo. Então, é nesse sentido que vem políticas para incrementar também a navegação por hidrovias no país. Muito bem colocado. BR dos Rios, não é à toa que começa assim, né? Faz sentido a integração com o setor rodoviário. Vamos ver se a gente consegue fazer uma concessão dessa multimodal, né? Vamos lá, então. Falando também do Centro-Oeste, a gente entregou uma pavimentação muito aguardada, que era da BR-419, lá no Mato Grosso do Sul. Uma rodovia também que vai levar, além do agro, né, que está crescendo muito no Mato Grosso do Sul, a gente vai levar também um desenvolvimento grande para o turismo naquela região. O turismo que vai para o Pantanal, vai para a região de Bonito, vai para a região ali do Mato Grosso do Sul, e a rodovia está pavimentada. O primeiro lote, estamos fechando agora já o lote 4, também em pavimentação, ou seja, vamos deixar então a 409 pavimentada, pronta
para o brasileiro poder conhecer as maravilhas do nosso Pantanal, ali no Mato Grosso do Sul, né? Bom, vamos seguindo aqui. Sudeste, fechamos uma travessia, e travessia é uma obra importante, que ela tem que começar e acabar rápido. E São José do Rio Preto, o pessoal sofreu um pouquinho ali, viu? É uma obra que começou, abandonaram também, retomamos, e a obra foi finalizada ali em São José do Rio Preto. Uma obra grande, obra bonita, importante, hein? Bonita, que traz aí também segurança. E travessia, tanto a travessia quanto a gente chama de contorno rodoviário, eles são importantes porque geralmente é quando o tráfego, né, o tráfego urbano se conecta com o tráfego regional. Ou seja, aquela mãe que está levando o filho na escola, aquele pai que está indo levar o filho no hospital, ele acaba sendo impactado com aquele caminhão que está atravessando o estado. Ele está pegando produção do Sudeste e levando para o Centro-Oeste, ou vice-versa, para o Nordeste. Ele vai atravessar a cidade. Então, é uma obra extremamente importante, porque ela traz segurança, tem muita passarela, tem muita que a gente chama de passagem superior, passagem inferior. Ou seja, Travessia São José do Rio Preto, outra obra entregue, que estava muito tempo aguardada. E na região também Sudeste, a gente entregou na BR-154, em Minas Gerais, também rodovia super importante. Eu acho legal, vocês estão vendo a gente falar uma sopa de números aqui das rodovias. Eu não sei se vocês conhecem, mas a gente decora isso de uma forma fácil. Tem lógica para isso, né, Felipe? A gente tem rodovias que são longitudinais, que cortam o país de norte a sul. São as rodovias que começam com o número 1. Então, a gente tem a 101, a 116, a 154, a 163, 158, a gente tem a 174, ou seja, são rodovias extremamente importantes que cortam o país de norte a sul. E a gente tem as longitudinais, corta o país de leste a oeste. Então, corta lá em cima, lá, ó, a 230, a gente tem a 210 no Amapá, depois vem 230, vem a 242, a 235, a 262, ali entrando ali no estado de São Paulo, lá embaixo a 292, a 280, a 285 no Santa Catarina, são as rodovias que cortam o país de leste a oeste. E ela vem aumentando lá do Amapá até o Rio Grande do Sul. E a 100 vem então aqui do Atlântico até o Acre, também aumentando. As 300 são rodovias diagonais, corte aqui então o país diagonalmente. As 400 são rodovias de ligação, que conectam uma rodovia longitudinal a uma transversal, são rodovias geralmente pequenininhas, como a 419, né? Ali no Mato Grosso do Sul, acabamos de falar. E as rodovias que começam com 0, são as rodovias radiais. Elas saem aqui de Brasília e vão para os grandes centros urbanos, grandes áreas importantes. Achei que fosse esquecer das mais importantes. Começou do 1, ainda bem que voltou para o 0. Pois é, as rodovias radiais tem aqui a 060, 070, 010, 020, 050, ou seja, rodovias que saem então do Brasil, fazendo então esse contorno para fronteiras importantes, para grandes capitais no país, né? E no sentido horário, né? Começa 010, 020, então de oeste para leste então, vai vocês descobriram um segredo que a gente consegue saber onde está uma rodovia rápido. O presidente fala muito, ligar para o ministro Tarcísio, ligar para o Marcelo, e sabe onde está rapidinho. Então, seja, são numerações que nos ajudam a saber onde está a obra, onde está a rodovia, qual estado está sendo impactado, qual a importância também para aquela obra. Bom, vamos falar um pouquinho do que está por vir. A gente está falando aí de um Brasilzão que segue crescendo. É um orgulho servir o país, né, nesse momento de mudança, de transformação. Eu acho que eu esqueci de falar da região sul. Vamos falar da região sul aqui, então, vamos lá. Ponte do Guaíba, outra ponte importante que a gente entregou nesse último... Joga a ponte do Guaíba pra gente aqui, ó, que ponte enorme. E ponte, vocês estão vendo que a gente entregou muita ponte, né? Esse é o ministério que mais entregou pontes. Estamos conectando os brasileiros, conectando o Brasil ao futuro, nessas pontes importantes aí. Então, a ponte do Guaíba foi mais uma. Fizemos também a duplicação aí da BR-116 do Rio Grande do Sul, também uma rodovia super importante. Aqui a BR-163 também duplicada. No Rio Grande do Sul a gente conectou ali a travessia também de Pelotas, também outra obra super importante, conectando a produção do Rio Grande do Sul em direção ao Porto de Rio Grande. Sempre vendo essa conexão, né? Vendo corredores logísticos. Nós já fazer uma rodovia por fazer. E é isso que eu via muito, viu, Felipe? E você acompanhou isso lá pelo DENIS, lá no Ministério. Tinham programas anteriores, chegava a ter 2.000 obras no portfólio. Já não tem prioridade. Se você não tem prioridade, não tem como você fechar as obras. Então, se inicia muitas obras, não se acaba. Então, quando você tem um olhar de Estado, você tem esse cuidado em finalizar obras, em ter mais acabativas do que iniciativas. E é isso que o Brasil precisa, porque se você começa uma obra e não termina ela não dá o retorno, a eficiência que você precisa para o transporte. Então, você vai ver que a gente terminou muitas obras no país inteiro. Nós estamos falando aí de mais de 300 entregas nesses últimos 3 anos e 9 meses.
E aí tem um ponto muito importante, né, que é a visão de planejamento de Estado, essa visão de longo prazo. E a gente também inovou em 2020 com o planejamento integrado de transporte. Então a gente tem nosso Plano Nacional de Logística publicado, PNL, Sim. e finalizamos até dezembro desse ano os planos setoriais. Aí, falando de rodovia, é o Plano Setorial de Transporte Terrestre, rodovia. E lá a gente vai ter uma lista de obras que tem um sentido, tem um racional priorizado tanto para investimento público como para fazer estudo para PPP e concessão, entregando um legado para o próximo ano, para a gente construir o PPA, o Plano Plurianual, aqui uma sopa de letrinhas, né? É o nosso principal instrumento de planejamento da administração pública, e a próxima LOA, o PLOA, que é o nosso projeto de lei orçamentária anual, também vai ter esse subsídio a partir de uma lógica no planejamento de Estado. Show de bola. Então vamos falar agora dos próximos capítulos da nossa infraestrutura rodoviária, né? E antes de começar esse capítulo, é importante a gente falar do Brasil, porque o país hoje está dando pronta resposta ao que a gente está enfrentando aí no mundo. Enfrentamos uma grande pandemia, estamos enfrentando ainda um conflito armado na Europa, mas o Brasil segue crescendo. Gerou aí mais de 1,5 milhão de empregos nesse último ano, né? Nesses últimos 7 meses. Né, o CAGED, né, que é o cadastro de emprego, está dando aí cada vez mais, mostrando que mais brasileiros com carteira de trabalho assinada. O país gerou um superávit fiscal no ano passado de 14,4 bilhões de reais, depois de quase 15 anos sem ter superávit fiscal. Isso mostra um compromisso com as contas públicas. Nós temos aí uma balança comercial que saiu de 400 bi em 2018, chegou ano passado a 700 bilhões de reais. Estamos falando também de um país que tem o PIB sendo revisado toda vez para cima, agora de novo, está a 13ª vez o PIB de novo sendo revisado para cima, inflação controlada. O que esse cenário me diz? Me diz que nós vamos ter dias melhores pela frente, principalmente no que tange a obras públicas, tem investimento do setor público em obras estruturantes, né? E a gente bolou um grande programa aí de terceira faixa, Felipe, que é super importante, que a gente quer aí para os próximos anos focar nisso. Terceira faixa é aquela rodovia que quando você pega uma subida ali, você tem uma opção do veículo pesado que acaba ficando mais lento, ele joga então na terceira faixa, permite que o carro de passeio passe mais rápido. Pontos que tem gargalo, que tem desaceleração, a terceira faixa permite então que a gente tenha uma fluidez bem melhor na nossa malha rodoviária. E aí a gente vai investir muito nisso nesses próximos anos. Racionalizando o recurso que a gente tem, cada real é muito importante. Então, fazer a terceira faixa é, como você estava falando, uma ação de acupuntura, né? De extensionar pontos onde você tem um tráfego que está saturado ali, a demanda do tráfego saturou a via. Acaba tendo mais acidente, mais emissão de gases estufa, toda uma externalidades negativas, como a gente fala aí na linguagem burocrática, né? Coisas ruins para a sociedade. Então, terceira faixa é sim uma ação cirúrgica de racionalização dos recursos públicos e solução para a sociedade. É isso aí. E a gente tem visto alguns trechos também que a gente tem desafios de manutenção, né? Então, nós modelamos aí também uma agenda forte para os próximos anos. Nós vamos fazer concessão de manutenção, ou seja, não necessariamente vai ter duplicação de rodovia, vai ter capex, né, investimento forte. A gente vai estar focado mais em garantir a manutenção em dia para os brasileiros. As rodovias estão com a manutenção boa, quem está rodando aí, inclusive estamos começando uma operação agora pensando nas férias de final de ano. O pessoal brasileiro gosta de pegar o carro, né, se for que nem eu, que gosto de dirigir. Então, assim, gosto de viajar com a família de carro no final do ano. E a gente precisa ter rodovias, principalmente essas rotas mais turísticas, com a manutenção em dia, com a sinalização funcionando, para salvarmos vidas e termos cuidado com nossos compatriotas. E sabe por quê? 96% de toda a malha rodoviária federal tem contrato. Então, esses contratos que viabilizam manter a qualidade da rodovia em dia. E isso é muito trabalho. Para fazer contrato, manter os contratos ativos, não é fácil. Você tem um ciclo de pelo menos 2 anos entre estudo, licitação, licenciamento, para você ter a malha coberta de contrato. Isso é muito bacana, porque a gente tem hoje praticamente 100% da malha hoje coberta, então, por contrato de manutenção. Isso faz com que a gente tenha pronta a resposta. A gente viu aí, no início do ano, muita chuva, né? No sul da Bahia, no norte de Minas Gerais, a região norte. E esse é um novo Pernambuco, Brasil, né? Alagoas, agora mais recentemente. Alagoas, Pernambuco. O pessoal que está acompanhando a gente aí sabe, teve muita chuva no Brasil e a gente viu coisas que a gente imaginava que só ia ter no Japão, né? Abria aquele cratera na rodovia, dava 24 horas, o DENIT estava pronto a resposta. Por quê? Tem contrato. Se a gente ficasse ali, pô, preciso fazer um contrato extraordinário, aquela confusão, aí demora lá uma semana, 15 dias, quando o pessoal não bota uma placa, cuidado, buraco enorme na frente, né? Isso mudou
A gente viu ali na Bahia muito, né, a superintendência do DENIT ali, o pessoal do Amauri, né, o João Santos Filho, o grupo lá, o Lucas Bissot, todo o time dedicado, a PRF também a PRF junta, né? ajudando. A gente conseguiu fazer muito esforço, rápido, pronta resposta, que é isso que o brasileiro quer. Paga o imposto, o contribuinte quer, o mínimo que ele tem que ter é esse zelo, esse cuidado da nossa parte. Nossa responsabilidade aqui, não estamos fazendo nada mais que a nossa obrigação, ou seja, dar pronta resposta nas nossas rodovias federais. Tem um ponto muito interessante quando a gente pensa em concessão de manutenção também, que é, para além dos serviços de manter a via em padrões ótimos, tem também a operação. O que é a operação? É o guincho, é a ambulância, é o ponto de atendimento ao usuário, a gente brinca que é o SAL, né? Que é o serviço de atendimento ao usuário. Então, isso tudo é muito importante, principalmente numa situação de emergência, como essa que você estava comentando. Então, a concessão de manutenção é uma solução para trazer inovação para a nossa malha serviço, né? E serviço. Então, a gente está falando também de prestar serviço, e isso tudo é segurança, isso tudo, de novo, salva vidas. Show de bola. Vamos caminhando para o final aqui, então, nossa primeira live, e a gente vai, então, seguir dando pronta resposta na nossa infraestrutura de transporte. Hoje falamos sobre rodovias. Está aqui o secretário nacional de transporte terrestre, jovens que estão aqui à disposição do serviço público. Agradecer ao presidente pela coragem, pela confiança. E a gente está aqui dando o nosso melhor todo dia para fazer esse país dar certo. Então, temos um país maravilhoso. Eu percorro o país aí toda semana. Essa semana vamos estar no Piauí, ali na sexta-feira. Vamos a São Paulo de novo, na quinta. Na quarta, como eu falei, vou estar no norte de Minas Gerais, ali na BR-381, saída em direção ao Rio Valadares. Eu já tenho um país lindo, um país muito rico. Eu tenho certeza que a gente tem um resultado muito positivo desses últimos anos, né? Um olhar técnico, um olhar sério para a agenda de infraestrutura, liberdade para trabalhar, hierarquia, Felipe, que a gente, antigamente, não tinha hierarquia. Eu fui 4 anos diretor no Ministério, eu não podia nomear os meus coordenadores gerais. Você imagina como é que se governa uma situação dessa? Não tem como. Então, hoje, a gente tem feito o óbvio, né? E a gente tem transformado a infraestrutura do Brasil com a ajuda aí do setor privado, presente, de servidores públicos dedicados. Temos um timão no Ministério da Infraestrutura, nas agências reguladoras, trabalhando conosco. Agradecer a todos que fazem parte aí do Ministério, técnicos, né? Tanto empregados públicos, servidores, estão trabalhando conosco aí. Então, tamo junto. Vamos transformar esse país aí. Valeu, abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Semana que vem, amanhã, vamos estar juntos de novo aqui falando também sobre infraestrutura portuária. Valeu! Valeu.